Olá a todos, bem-vindos, eu sou o Explicador e neste vídeo vamos aprender a determinar o domínio de algumas funções. E em particular vamos buscar o domínio de algumas funções reais de variável real. Que tipo de funções são essas? Bom, aqui temos um diagrama de setas de uma função qualquer, em que temos aqui os nossos objetos. Ao conjunto de todos os objetos vamos chamar o domínio da nossa função, neste caso designado aqui por f de x, e este conjunto A é o conjunto de partida. Nas funções, o domínio e o conjunto de partida têm sempre que coincidir. Portanto, eu não posso ter aqui pontos dos quais não parte nenhuma correspondência aqui para o outro lado. Aqui posso ter pontos aos quais não chega nenhuma correspondência. Os pontos aos quais chega uma correspondência é o conta-domínio e este conjunto B todo é o conjunto de chegada. Neste exemplo que eu tenho aqui, o conta-domínio coincide com o conjunto de chegada para esta função. Função real de variável real é simplesmente uma função qualquer em que o conjunto de chegada é R. Isto é que significa dizer que a função é real, portanto, as imagens podem ser virtualmente qualquer número real, e o facto de ser de variável real significa que os elementos que eu tenho aqui no meu domínio também são números reais ou então um subconjunto dos números reais. O contradomínio também pode ser um subconjunto de R, né? Mas o conjunto de chegada, aqui, para todos os efeitos, é sempre o conjunto R. Aqui, se for possível, vamos incluir todos os números reais. Se não for possível, nós vamos ter que eliminar alguns números ou intervalos de números que não façam sentido. E basicamente é nisso que nós nos vamos debruçar aqui. E basicamente, das funções reais de variável real, nós só vamos trabalhar basicamente aqui neste vídeo com estes três tipos. Funções polinomiais, como por exemplo, funções afim, funções do tipo, por exemplo, f de x igual a 2x mais 1, por exemplo. Em que aqui nunca há problema, eu posso sempre atribuir aqui ao x qualquer número real, posso multiplicar sempre qualquer número real por 2 e posso sempre somar 1, nunca há problema. Ou então, uma função quadrática do tipo x ao quadrado menos 3x mais 5. Ok, posso sempre elevar números ao quadrado, posso sempre multiplicá-los por 3, posso sempre fazer a diferença entre quaisquer dois números, isso mais 5, nunca há problema. O problema começa a aparecer aqui nas funções racionais. As racionais são funções em que o x começa a aparecer nos denominadores, como por exemplo aquelas que nós já tínhamos feito no nono ano, as proporcionalidades inversas. Então, se eu tiver, por exemplo, uma função f de x que é igual a 1 sobre x, ok? Então neste caso não posso dividir por 0. Posso dividir por números negativos. Pode ou não fazer sentido no contexto do meu problema, mas de um ponto de vista puramente matemático, eu posso dividir o 1 por números negativos, por números positivos. Por 0 é que não é possível. Portanto, aqui, nestas funções, ou por exemplo, uma função assim um bocadinho mais sofisticada, tipo x menos 1 sobre 2x mais 3, neste caso, ok? Aqui nunca há problema. Aqui em baixo é que o denominador tem que ser diferente de 0. Portanto, aqui o problema é que denominador diferente de 0. Finalmente, aqui as funções irracionais são funções em que o x aparece debaixo de uma raiz, mas só para de índice par. E nas de índice par, aquelas com as quais nós vamos trabalhar mais frequentemente são as raízes quadradas. Por exemplo, se eu tiver a função f de x igual a raiz de x menos 3. Ok? Então, para aqui, uma vez que não é possível termos raízes quadradas, ou raízes quartas, ou de índice 6, ou de índice 8, mas essas são mais raras, as muito comuns são as quadradas, de números negativos, então este x menos 3 tem que ser maior, ou eventualmente igual a 0, porque a raiz de 0 existe, a raiz de 0 é 0. A raiz de números negativos é que não é possível calcular, ok? Portanto, aqui o problema que nós vamos ter é que radicando, o número ou a expressão que está debaixo da raiz tem que ser maior ou igual que 0. Então vamos lá aos exercícios. E vamos começar aqui para esta função a de x, que é definida por 4x mais 3. Tal como eu estava a explicar há pouco, é sempre possível multiplicar por 4 por qualquer número real e depois somar-lhe 3. Portanto, para aqui nós vamos simplesmente dizer que o domínio da função a é o conjunto dos números reais. Para b de x temos um polinómio de segundo grau. Portanto, é sempre possível elevar um número ao quadrado, multiplicar por menos 1, para ficar aqui com o menos atrás, somar-lhe outro número e tirar 1. Portanto, aqui, vamos dizer que o domínio da função b continua a ser igual a r. Okay? Polinomial, neste caso de primeiro grau, e polinomial, por exemplo, de segundo grau. Para aqui já começamos a ter funções racionais.
E aqui já temos de ter um bocadinho mais de cuidado. Aqui para esta situação, o que nós vamos dizer é o seguinte: o domínio de C são todos os números reais, ou seja, vamos fazer assim, vamos abrir aqui a chaveta para dizer que é um conjunto formado por certos e determinados números, em que o x, este x aqui, pode pertencer ao conjunto dos reais, de tal modo, ou seja, com a condição de que este denominador x mais 4 tem que ser diferente de 0. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer à parte, como cálculo auxiliar, vamos fazer a equação x mais 4 igual a 0 e vamos resolver esta equação. Portanto, daqui simplesmente é só passar o 4 para o outro lado, fica que x é igual a menos 4. Então, se eu colocar aqui menos 4, fica menos 4 mais 4, que é 0. Fica 1 sobre 0. Não é possível. Se for qualquer outro número, não há problema. Imaginemos que eu atribuo ao x o valor 1. Fica 1 mais 4 dá 5. Dá 1 quinto. Se eu atribuir ao x o valor menos 3 mais 4 é 1. E 1 sobre 1 dá 1. E, portanto, não há problema nenhum. O único problema é aqui, quando o x é igual a menos 4, em que isto vai dar 1 sobre 0. Então, neste caso, simplesmente, vamos dizer que o domínio da função c é todos os números reais menos aqui o menos 4, exceto menos 4. Portanto, esta barra aqui significa exceto. Okay? Passar aqui a get x. Okay? Este está aqui atrás, não há problema nenhum. Okay? Vou sempre pegar num número qualquer e fazer 3 menos esse número. Bom, e aqui em cima também não há problema. Mesmo que o x seja 0, posso fazer sempre 0 dividido por qualquer coisa. Desde que não seja 0 dividido por 0. Ou outro número qualquer dividido por 0. O problema está aqui. Okay? Vamos fazer basicamente aquilo que já estamos a fazer lá em cima. Então, o domínio da função d é todos os números reais de tal modo que 7 mais 2x seja diferente de 0. Vamos lá ver a equação 7 mais 2x igual a 0. 7 para o outro lado, fica 2x igual a menos 7. E agora o 2 que está a multiplicar passa a dividir, x igual a menos 7 meios. Ok? Então, quando x for igual a menos 7 meios, esta expressão fica 0. Para todos os outros números, não há problema. Então, nesse caso, vamos dizer que o domínio da função d é r, exceto menos 7 meios. Muito bom. A função é de x. Mais uma vez aqui em cima nunca há problema. O problema é aqui em baixo. Portanto, o domínio da função é todos os números reais de tal forma que a expressão 1 menos x todo ao quadrado seja diferente de 0. Vamos resolver esta equação. 1 menos x todo ao quadrado igual a 0. E basicamente, como isto já está tudo ao quadrado, eu vou só passar o quadrado para o outro lado. Fica simplesmente aqui, sai simplesmente 1 menos x é igual a mais ou menos raiz de 0, mas raiz de 0 é 0 e mais ou menos 0 não faz sentido, fica só 0. Né? Por motivos de simplicidade fica só assim. Então agora vamos só passar um para o outro lado, mas este menos continua aqui, menos x igual a menos 1, e agora multiplico tudo por menos 1, corta deste lado e deste, fica que x é igual a 1. Se fizer 1 menos 1 dá 0, 0 ao quadrado dá 0, portanto coisas a dividir por 0 não é possível. Então o domínio da função é todos os números reais, exceto o 1. Então vamos lá fazer mais este bloco de funções e terminamos o vídeo. Para a função f de x, mais uma vez, é exatamente a mesma coisa. Cá em cima não há problema nenhum, portanto, menos x ao quadrado mais 3 até pode ser igual a 0, porque depois fica 0 dividido por qualquer coisa que tem de ser diferente de 0. Portanto, para aqui, o domínio da função f é todos os x real, tal que a expressão x menos 5, x mais 2 seja diferente de 0. Então, fazer aí à parte a equação x menos 5 vezes x mais 2 igual a 0. E uma vez que a nossa expressão já está fatorizada, o nosso trabalho já está facilitado. Neste caso, como estes dois fatores são iguais a 0, pela lei do anulamento do produto, sai-me que x menos 5 é igual a 0, ou então x mais 2 é que é igual a 0. Daqui então, sai-me que x é igual a 5 ou x é igual a menos 10. Okay? Então, quando aqui o x for 5, sim, também substituo aqui e aqui, não é? Portanto, aqui fica 5 menos 5 fica 0, vezes, neste caso fica 7, nem interessa o que é, portanto é 0 vezes qualquer coisa, fica 0. E portanto qualquer coisa dividido por 0 não é possível.
Quando o x for menos 2, aqui não há problema, fica menos 2 menos 5 fica menos 7, mas aqui há, porque aqui fica menos 2 mais 2, 0, 0 vezes este número é 0, e esta expressão que é em cima dividida por 0 também não é possível. Portanto, eu já estou a dizer simplesmente que o domínio da função f é R, exceto o conjunto formado por estes dois números. Há bocado era só um número que era o problema. Agora aqui, neste caso, são 2 para esta expressão. Portanto, é o menos 2 e o 5. Se por ordem crescente, fica mais estético. Ok? Pronto. Vamos passar então às funções racionais. Para a função guia de x, o problema agora não é ser igual a 0. Isto aqui não pode ser negativo. 4x mais 10 não pode ser negativo porque não há raízes quadradas de números negativos. Então, para aqui, o domínio da função g é todos os x pertencentes a R, tal que esta expressão aqui debaixo do 4x mais 10 tem que ser maior ou então igual a 0. Pode ser igual a 0 porque a raiz de 0 é 0, ok? Vamos resolver esta inequação aqui à parte. 4x mais 10 maior ou igual que 0. Sai daqui que 4x é maior ou igual que, passando o 10 para o outro lado, fica menos 10. E agora este 4 está a multiplicar, passa a dividir. E que x é maior ou igual que menos 10 quartos. Ou seja, isto ainda dá para simplificar, para dividir por 2 e por 2, menos 5 meios. Então, se aqui estiverem números maiores ou então iguais a 5 meios, não há problema. Menores do que isso, vai fazer com que este radicando seja negativo. Por exemplo, um número que seja inferior a menos 5 meios pode ser, por exemplo, o menos 3. Se eu colocar aqui menos 3, fica 4 vezes menos 3 dá menos 12. Menos 12 mais 10 é menos 2. Fica raiz de menos 2, não é possível. Okay? Se for superior, por exemplo, 1. 4 vezes 1, 4. 4 mais 10, 14. Raiz de 14, ok, não é um número inteiro, mas existe. Ok, não há problema nenhum. Portanto, o domínio da função g é... Agora já não vou dizer que é R exceto qualquer coisa. É tudo do menos 5 meios, incluindo, por causa do igual. Portanto, é o conjunto de solução desta inequação, basicamente. Portanto, fechado, de menos 5 meios para a frente até mais infinito. Ok? Para a função h de x... Bom, seríamos tentados a fazer a mesma coisa, só dizer que x ao quadrado menos 3 tem que ser maior ou igual que 0. Só que cuidado, esta é uma raiz cúbica. Raiz cúbica não há problema. Existem raízes cúbicas, quer de números positivos, quer de números negativos, até mesmo de 0. Então, a raiz cúbica de 0 continua a ser 0, não é? E a raiz cúbica de números negativos existe. Não existe a raiz cúbica de... aliás, a raiz quadrada de números negativos. Ou a raiz quarta, ou a raiz de índice 6, ou a raiz de índice 8. Isso não é possível. Portanto, para aqui... Uma vez que aqui nesta expressão x ao quadrado menos 3 eu posso atribuir aqui qualquer valor, eu posso sempre elevar qualquer número ao quadrado e tirar 3, vou simplesmente dizer que o domínio de h é qualquer número real. E agora aqui nestas duas vamos começar a combinar as coisas. Vamos combinar raízes quadradas por um lado com denominadores. E aqui na i nós temos, bom, por um lado temos aqui uma raiz de índice 5, o que significa que 6 menos 2x ao quadrado pode, em princípio, ser qualquer número. Mas o facto desta raiz índice 5 estar aqui debaixo deste denominador significa que este denominador todo, isto tudo aqui, tem que ser diferente de 0, que é para não dividir o 2 por números por 0, né? Basicamente é, o domínio de i é qualquer x pertencente a R, de modo que a raiz quinta de 6 menos 2x ao quadrado diferente de 0. E basicamente o que nós íamos fazer agora é dizer que resolver a equação raiz quinta de 6 menos 2x ao quadrado igual a 0. Raiz quinta de 6 menos 2x ao quadrado igual a 0. E isto nós não sabemos resolver, mas temos aqui uma coisa que nos simplifica bastante a vida. Só a raiz de 0 é que é 0. Não é? Portanto, a raiz índice 5 desta expressão só é igual a 0 se a expressão que lá está de baixo, que é o radicando, 6 menos 2x ao quadrado, for igual a 0. Só a raiz quinta de 0 é que é 0. A raiz quinta de outros números nunca é 0. Portanto, o nosso problema fica simplificado. A partir daqui já é possível isolar o x ao quadrado de forma fácil. Portanto, daqui sai-me que o menos 2x ao quadrado, estes 6 passa para o outro lado, igual a menos 6.
Vou cortar este sinal de menos com este. Né? E agora o 2, que está a multiplicar por x ao quadrado, passa para o outro lado a dividir. Fica x ao quadrado igual a 6 meios. Ou seja, x ao quadrado é igual a 3. Se x ao quadrado é igual a 3, isto significa que x é igual a mais ou menos raiz de 3, ou seja, x é igual a menos raiz de 3, ou então o outro x, chama x2, é igual a raiz de 3 positivo. Okay? Então, se eu substituir aqui este x ao quadrado, este x aqui, que depois está ao quadrado, por menos raiz de 3, fica menos raiz de 3 ao quadrado é 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Raiz quinta de 0 é 0. 2 a dividir por 0 não é possível. Só por raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6 dá 0. Raiz quinta de 0 é 0. 2 a dividir por 0 também não é possível. Portanto, o domínio da função i é todos os números reais, exceto estes dois aqui. Exceto menos raiz de 3 e raiz de 3. Em relação aqui à j de x, bom, este aqui tem um nível de dificuldade um bocadinho acima dos outros exercícios que nós estávamos a fazer, mas também não é nada por aí além. Então vamos lá. Para j de x temos aqui duas situações. Primeiro temos um denominador que tem que ser diferente de 0 e por outro lado temos uma raiz quadrada desta expressão que tem, portanto, e esta expressão tem que ser maior ou igual que 0. E portanto daí sai que o domínio de j vai ser o conjunto de todos os números reais com duas condições. Portanto, primeiro, começar pelo denominador. O denominador tem que ser diferente de 0. O que é o denominador? É a raiz toda. Raiz de x ao quadrado mais x mais 5 é diferente de 0 e, ao mesmo tempo, este radicando, o x ao quadrado mais x mais 5, por estar debaixo de uma raiz quadrada, tem que ser maior ou igual que 0. X ao quadrado mais x mais 5 tem que ser maior ou igual que 0. Okay? Vamos lá ver se nós conseguimos simplificar isto. Na prática, quando nós formos fazer um exercício deste género, não vale a pena fazer isto porque isto é excessivo. Só para compreendermos o que é que está aqui a acontecer. A questão é a seguinte, como nós já tínhamos utilizado este resultado há pouco, as raízes de certos e determinados números só são 0 se aquilo que está debaixo da raiz, ou seja, o nosso radicando, for de facto igual a 0. Portanto, esta raiz só é diferente de 0 enquanto o radicando, o x ao quadrado mais x mais 5, for diferente de 0. Portanto, aqui sai-me que isto é equivalente a ter que o domínio de j é x pertence a r, tal que x ao quadrado mais x mais 5 é diferente de 0 e x ao quadrado mais x mais 5 maior ou igual que 0. Okay? Agora temos aqui duas expressões que se contradizem parcialmente. Por um lado, daqui pode ser igual a 0, mas daqui tem que ser diferente de 0. Okay? Maior ou igual que 0, porque aqui, por estar debaixo da raiz, até podia ser 0, mas pelo facto de ser um denominador já tem que ser diferente. Então aqui, basicamente, estas duas expressões vão simplesmente combinar em pode ser maior que 0, mas já não pode ser igual, porque depois aqui tem que ser diferente. Então, o domínio de j pode ser simplificado para x pertence a r, tal que simplesmente x ao quadrado mais x mais 5 maior que 0. Ok? Bom, só que nós ainda não sabemos resolver este tipo de inequações com x ao quadrado. Okay? Nós não conseguimos aqui isolar um x. Então vamos só fazer o seguinte. Como cálculo auxiliar, eu vou ver quando é que x ao quadrado mais x mais 5 é igual a 0. E depois já vemos o que é que nós conseguimos tirar a partir daí. Então vamos só fazer como cálculo auxiliar, x ao quadrado mais x mais 5 é igual a 0. E eu vou resolver esta equação do segundo grau completa. Para quem está a ver este vídeo e ainda não sabe o que é a fórmula resolvente, eu vou fazer completando o quadrado. Para quem souber fazer com a fórmula resolvente, pode fazer também com a fórmula resolvente. Bom, então o que é que eu vou fazer? Vou tirar aqui este 5 aqui para o segundo membro, ficamos com x ao quadrado mais x mais qualquer coisa que nós ainda não sabemos o que é igual a, este 5 passou a menos 5. Agora eu vou acrescentar aqui qualquer coisa, de modo a que este polinómio, x ao quadrado mais x mais qualquer coisa, seja um caso notável. É claro que aquilo que eu acrescentar aqui também depois tenho que acrescentar aqui deste lado, no segundo membro, que é para não desequilibrar a nossa equação. Então vá, qual era a regra para aqui? Uma vez que o nosso x ao quadrado já tem coeficiente 1, vou pegar aqui no coeficiente do x, que não está aqui nada, é como se fosse 1, não é? O 1, e vou dividir por 2. E o que vai aparecer aqui é isto ao quadrado.
Ou seja, que é simplesmente 1 ao quadrado, que é 1, a dividir por 2 ao quadrado, que é 4. Vou somar 1/4, mas aqui também vou somar 1/4. Ok. Como é que fica este polinómio na forma de quadrado? Portanto, é qualquer coisa. Portanto, aqui o nosso A é o x, o nosso B, isto é o B ao quadrado, portanto o nosso B é 1/2, x mais 1/2, tudo ao quadrado é igual a, e isto é igual a quanto? Ora, vou passar este menos 5 para denominador 4. Portanto, menos 5 é a mesma coisa que multiplico por 4, fica menos 20 sobre 4. Okay? Menos 20 quartos mais 1/4, ou seja, x mais 1/2 ao quadrado é igual, ora, menos 20 mais 1 dá menos 19 quartos. Okay? Que soluções é que nós tiramos daqui? Bom, esta era a parte em que nós pegamos neste quadrado e passamos para aqui na forma de mais ou menos raiz de. Só que depois fica mais ou menos raiz de menos 19 quartos. É aquela situação em que nós, cá está, não podíamos ter. Porque não há raízes quadradas de números negativos, ok? Quando é que este quadrado é negativo? Nunca na vida. Um quadrado do número é sempre zero ou então positivo. E, portanto, esta equação é impossível. Significa que a expressão x ao quadrado mais x mais 1/4 nunca é igual a zero. Resulta aqui numa impossibilidade. Isso significa que esta expressão tem que ser ou é sempre positiva ou é sempre negativa. Se for sempre negativa, temos um problema. Não posso colocar aqui nada, que esta expressão fica sempre negativa e depois não há raízes quadradas de números negativos. Se for sempre positiva, não há problema. Porque isto aqui pode ser, ok? Então, vez que isto não tem zeros, uma forma prática de ver se esta expressão é sempre positiva ou é sempre negativa é dar a tipo 1 ou 2, basta um valor ao x. Portanto, por exemplo, se x for igual a 1, quanto é que fica x ao quadrado mais x mais 5? Vai dar, fica 1 ao quadrado mais 1 mais 5. Ora, 1 ao quadrado é 1, mais 1, 2, mais... dá 7, ok? Até se eu atribuir um número negativo, por exemplo, sei lá, menos 5. Se x for igual a menos 5, fica menos 5 ao quadrado mais menos 5 mais 5. Ora, este menos 5 com este 5 corta dá 0, menos 5 ao quadrado dá 25. É positivo, ok? Porque este menos desaparece por causa da influência do quadrado. Isto é maior que 0, isto é maior que 0. A expressão x ao quadrado mais x mais 5 é sempre maior que 0. Sempre. Seja qual for o valor de x que eu atribuo aqui, esta expressão é sempre maior que 0. Enquanto este for maior que 0, não há problema com a raiz e não há problema com o denominador. Qual é então o domínio de j? Qualquer número que me apeteça colocar aqui. Portanto, lá em cima nunca há problema. Portanto, lá em cima eu posso sempre colocar qualquer número. O problema poderia ser aqui, mas aqui não há problema. Então, o domínio de j é simplesmente o conjunto dos números reais. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.